Olá, tudo bem? A partir dessa aula nós começamos a analisar os casos de intervenção de terceiros. Então, a intervenção de terceiros nós vamos analisar em 3 videoaulas. Essa é a primeira e depois nós teremos outras 2. Nessa primeira videoaula nós vamos tratar a respeito das questões gerais da intervenção de terceiros e vamos tratar sobre a assistência simples e assistência litisconsorcial. No segundo vídeo nós vamos tratar a respeito de denunciação da lide e chamamento ao processo, e aí no último vídeo nós vamos tratar a respeito do amicus curiae e da desconsideração da personalidade jurídica. Ok? O que nós precisamos entender para saber como funciona essa questão da intervenção de terceiros no processo civil? Via de regra nós já sabemos, a relação é travada entre autor, juiz e réu. É possível que haja litisconsórcio, que haja mais de um autor ou mais de um réu, mas há a possibilidade também que terceiros participem da lide. Via de regra, as sentenças, as decisões judiciais proferidas num determinado processo, elas vão afetar apenas as partes que participaram daquele processo. Há casos, entretanto, que pela própria natureza do direito material discutido, a decisão interfira em direitos de terceiros e aí a legislação prevê uma série de possibilidades de esses terceiros participarem, influenciarem na relação jurídica processual a fim de que eles tenham os seus direitos preservados. Ok? Os terceiros, então, num conceito bem genérico, são aquelas pessoas que não participam da lide na sua formação. Terceiro não é o autor e nem o réu, eles não são partes do processo, mas eles têm interesse naquele conflito que está sendo travado entre o autor e o réu no processo. Ok? Uma coisa que vale a pena frisar com relação à intervenção de terceiros é que, via de regra, ela não é litisconsórcio. Pode ser que por meio da intervenção de terceiros se forme um litisconsórcio, que é o que nós vamos ver depois quando analisarmos cada uma das espécies da intervenção de terceiros. Mas, conceitualmente falando, intervenção de terceiros não é litisconsórcio, não é a mesma coisa que litisconsórcio, porque quando se fala em intervenção de terceiros, pelo menos no primeiro momento, eu estou trazendo para interferir numa determinada relação jurídica processual um terceiro e não mais uma parte, via de regra. Há casos em que o terceiro entra na qualidade de terceiro, mas ele passa a atuar como litisconsorte da parte. E, além disso, é necessário entender que a intervenção de terceiros não se trata de substituição processual, que nós já vimos na videoaula passada. Não se trata de substituição processual, porque aqui o que se tem na intervenção de terceiros é um ato voluntário da parte, já na substituição processual não há necessariamente isso. Ok? Então, nós precisamos agora entender as 2 espécies de intervenção de terceiros que são objeto específico dessa aula, que é a assistência simples e a assistência litisconsorcial. O Código de Processo Civil, a partir do artigo 119, começa a tratar a respeito desse tipo de intervenção de terceiros e estabelece algumas disposições comuns, tanto para assistência simples quanto para assistência litisconsorcial. Então, primeiro nós vamos conhecer essas disposições comuns que regem a assistência simples e a litisconsorcial e depois nós vamos ver as especificidades de cada uma, certo? Os professores Vamber e Talamini trazem um conceito de assistência para o processo civil. Eles dizem o seguinte: na assistência, o terceiro, assistente, ingressa no processo com o fim de auxiliar uma das partes, assistido, a obter vitória no processo. A primeira coisa que nós precisamos entender quando se fala em assistência simples ou assistência litisconsorcial no processo civil é que esse conceito de assistência não é o mesmo conceito de assistência lá do direito civil, que é dada ou é necessária assistência para aqueles que sejam relativamente incapazes. Aquele é um instituto do direito material que serve para que as partes que não sejam plenamente capazes, que sejam relativamente incapazes, possam praticar atos da vida civil. A assistência de que se trata aqui, que é assistência simples e assistência litisconsorcial, são fenômenos processuais, são institutos processuais diferentes da assistência lá do direito civil, ok? Então,
quando se fala em assistência simples e assistência litisconsorcial, nós estamos falando de institutos processuais e não se pode confundir com a assistência Instituto do Direito Material, Instituto do Direito Civil, certo? Então, esse conceito genérico de assistência estabelece para nós que o terceiro é aquele que vai ingressar no processo, o assistente, com o fim de auxiliar uma das partes a obter vitória naquele processo. Isso porque esse terceiro tem um interesse jurídico naquela relação jurídica processual e deseja, a partir desse interesse, que uma das partes seja vencedora, certo? O artigo 119 diz o seguinte: pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. E o parágrafo único diz que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Então, analisando o caput do artigo 119. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tenha um interesse jurídico naquilo, um interesse jurídico em que a decisão ao final daquele processo seja favorável a uma ou a outra parte, pode então formular um pedido para se tornar assistente daquela parte, para auxiliar aquela parte a convencer o juiz a respeito do acerto da sua posição e então para que aquela parte possa obter uma decisão favorável a si ao final do processo, certo? O parágrafo único fala do momento em que pode ser admitida a assistência. Ele diz que pode ser admitida em qualquer procedimento e em qualquer grau de jurisdição, com o detalhe que o assistente vai receber o processo no estado em que ele se encontra, ou seja, os atos que já foram praticados e dos quais o assistente não participou não vão ser praticados novamente, não vai se dar possibilidade ao assistente para que ele participe daqueles atos que já foram praticados, certo? Ele vai pegar o processo no estado em que ele se encontra. Então ele pode entrar no processo em qualquer fase, em qualquer grau de jurisdição, em qualquer procedimento, mas ele vai pegar o processo no estado em que ele se encontra. Os atos que já foram praticados, certo? Não vamos praticar novamente os atos só para dar oportunidade para que o assistente possa participar deles. E o artigo 120 fala que, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. E o parágrafo único diz que, se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Então, o terceiro interessado em atuar como assistente de uma das partes num determinado processo vai formalizar um pedido incidente naquele caso, solicitando a sua participação, o seu ingresso naquela relação jurídica processual na qualidade de assistente. Seja assistente simples, seja assistente litisconsorcial. E aí o juiz, por força do contraditório, obviamente, vai abrir prazo para que as partes se manifestem a respeito daquele pedido. E o artigo 120 diz que o prazo é de 15 dias, né, a contar da intimação, para que as partes se manifestem a respeito daquele pedido de assistência. E aí o pedido de assistência pode ser deferido liminarmente, se não estiverem presentes os requisitos para que ele seja concedido, ou, né, no caso de ele ter motivos para ser recebido, o juiz vai deferir a participação daquela pessoa na qualidade de assistente simples ou de assistente litisconsorcial de uma das partes naquele processo. O parágrafo único estabelece que, se houver impugnação de uma das partes a respeito daquele pedido de participação do assistente, o juiz vai decidir esse incidente sem suspender o andamento do processo principal. Então, o processo principal segue, né, enquanto não se decide o incidente sobre a participação do assistente ou não, aquele processo continua correndo, não vai haver suspensão do feito principal nesse caso. Essas são as disposições comuns para assistência simples e para assistência litisconsorcial. E agora nós precisamos entender qual que é o regramento para cada um dos tipos de assistência, né? Então, os dois são assistência,
são terceiros que vão entrar naquela relação jurídica processual para auxiliar uma das partes a obter o seu ganho de causa. Entretanto, há algumas diferenças fundamentais entre a simples e a litisconsorcial. A primeira que nós vamos verificar agora é a assistência simples. E os professores Vamber e Talamini conceituam a assistência simples da seguinte forma: o assistente simples tem um interesse jurídico próprio que não está diretamente posto em disputa no processo, mas que pode ser preservado na medida em que a sentença seja favorável ao assistido. Então, perceba, o assistente simples ele tem um interesse jurídico próprio, mas esse interesse não é diretamente tutelado ou não está sendo discutido diretamente naquela relação jurídica processual, certo? Ele vai sofrer efeitos indiretos de uma eventual decisão proferida naquele processo. Então, ele tem um interesse jurídico que é dele, mas os efeitos da decisão judicial são efeitos indiretos. Para entender bem essa ideia de assistência simples, eu vou usar o clássico exemplo que a doutrina utiliza do sublocatário. Vamos imaginar uma determinada relação jurídica de direito material, que é um contrato de locação. O João locou um imóvel para o Pedro. Esse imóvel era grande, no contrato de locação havia autorização para que o Pedro sublocasse esse imóvel para outras pessoas. E o Pedro, então, sublocou uma parte do imóvel para o Joaquim. Então, o Joaquim travou uma relação jurídica de direito material com o Pedro. E o Pedro travou uma relação jurídica de direito material com o João. Joaquim e João não travaram diretamente uma relação jurídica de direito material, certo? Muito bem. Agora vamos imaginar que o João, diante da falta de pagamento dos aluguéis pela parte do Pedro, tenha proposto uma ação contra o Pedro para rescindir aquele contrato de locação, para que aquela relação jurídica de locação já deixe de existir em razão do inadimplemento do Pedro. O que vai acontecer com o Joaquim nesse caso? Se o Poder Judiciário, naquela demanda, julgar que o Pedro praticou atos que podem levar à rescisão contratual, ele vai extinguir aquele vínculo contratual havido entre João e Pedro. Logo, aquela relação de sublocação entre Pedro e Joaquim vai restar prejudicada. Isso quer dizer que o Joaquim tem um interesse próprio naquela lide, naquele conflito de interesses. Por quê? Porque para o Joaquim é interessante que o Pedro vença a demanda a fim de preservar a sua relação de sublocação, né? Então, nesse caso, nós percebemos que o Joaquim tem uma relação com o Pedro, né, de dependência, né, daquele contrato de locação principal, mas ele não tem uma relação jurídica direta com o João. Então, a ação é proposta pelo João contra o Pedro, e o Joaquim tem um interesse jurídico próprio que pode ser afetado em razão da decisão proferida naqueles autos, certo? Nesse caso, o Joaquim pode pedir para participar daquele processo na qualidade de assistente simples, a fim de que ele auxilie o Pedro a provar naquela demanda que quem tem razão é o Pedro e não o João, e aí se preserva o contrato de locação e se preserva, então, de consequência, o contrato de sublocação. Esse é o exemplo clássico e fica bem claro para a gente entender essa posição do assistente simples. A doutrina traz outros exemplos, no caso, por exemplo, de um tabelião, que pode ter interesse em uma ação em que se esteja discutindo a anulação ou a anulação por falsidade de um determinado documento público que tenha sido lavrado lá no seu tabelionato. Então, vamos imaginar que o autor da ação esteja tentando anular um determinado documento que está sendo usado pelo réu, né, numa determinada situação, e alega para anular esse documento que houve um conluio entre o réu e o tabelião para lavrar uma escritura pública falsa, por exemplo. Nesse caso, o tabelião tem um interesse nesse processo, ele vai poder atuar
como assistente simples do réu, ok? A fim de que ele ajude o réu a provar ao juiz que não houve nenhum motivo para se declarar a falsidade daquele documento, enfim. Esse assistente simples, ele vai permanecer na qualidade de terceiro. Ele, ao ingressar no processo, se o juiz autorizar o seu ingresso no processo, ele ingressa no processo e permanece na qualidade de terceiro interessado. Ele não vai passar a ser parte do processo. Ele continua sendo um terceiro interessado. Então, o assistente simples, assistência simples é uma modalidade de intervenção de terceiros. E à medida em que ele intervém e que ele permanece no processo, ele permanece sendo um terceiro interessado, ele não se transforma em parte. Então, ele não vai atuar como litisconsorte da parte, ele atua como assistente. Ele não pode, por essa razão, né, pelo fato de ele não ser considerado parte, ele não pode formular nem pretensão e nem formular defesa, porque ele não vai defender um direito próprio, ele vai tentar auxiliar a parte a provar que a parte tem razão. Então, na verdade, ele auxilia a parte a provar o direito da parte, ele não vai auxiliar ou não vai defender o seu próprio direito. Ele vai auxiliar na defesa do direito da parte que ele está assistindo. E a presença do assistente simples no processo não faz nascer uma nova lide, uma nova demanda naquele processo, tá? Justamente porque ele não é considerado uma parte. Ele não passa a atuar como parte, ele permanece sendo um terceiro. Porque ele não vai ter esse terceiro, esse assistente simples, ele não tem controvérsia com o adversário do assistido. Então, retomando aquele exemplo que eu dei do contrato de locação e do contrato de sublocação, o João, que locou para Pedro, não tem nenhuma controvérsia com o Joaquim, né? Porque o Joaquim sublocou de Pedro. A controvérsia existe entre o João, que é o autor, e o Pedro, que é o réu, né? E aí, a relação que o Pedro travou com o Joaquim não estabelece uma relação de controvérsia entre João e Joaquim. Ok? O artigo 121 diz assim: o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Então, a regra geral é aquela que está no caput do artigo 121. Ele atua como auxiliar da parte. Essa é a regra geral. Já o parágrafo único traz uma exceção a isso. Se a parte principal for revel ou for omissa em algum momento, o assistente vai ser considerado seu substituto processual. Ou seja, o assistente vai atuar naquele processo, a partir daquele momento ele vai passar a atuar como parte, certo? Mas ainda assim, sendo o substituto processual, ele, assistente, defende em nome próprio um direito alheio. Ele não vai defender o seu próprio direito. Ele vai, na qualidade de substituto, defender o interesse da parte principal, vai defender o direito da parte principal e não o seu, certo? O artigo 122 diz que a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Então, a parte principal, se ela quiser fazer um acordo, o réu lá, vamos imaginar, o Pedro quer fazer um acordo com o João e querem encerrar aquele processo e encerrar aquele contrato de locação. Só o fato de Joaquim estar figurando como assistente simples do Pedro naquela demanda não proíbe o Pedro, ou não pode impedir que o Pedro transija, que ele faça um acordo, ou que ele desista da ação, ou que ele renuncie ao direito. O direito continua sendo do Pedro. Eventuais efeitos negativos que o Joaquim sofra, aí ele vai ter que discutir contra o Pedro numa outra demanda, certo? Mas só o fato de ele figurar como assistente simples lá, não dá a ele o direito de impedir que a parte faça acordos ou disponha do seu direito como bem lhe aprouver.
E o artigo 123 diz que, transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, inciso 1º, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2º, se ele desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, a regra geral do caput do artigo 123 é que, uma vez que fez coisa julgada material, aquela questão discutida naquele processo em que o assistente participou, ele não pode discutir num processo posterior a justiça daquela decisão, a não ser nos dois casos dos dois incisos. No inciso 1º, se pelo estado em que ele recebeu o processo já estava tramitando há muito tempo e ele só entrou depois, ou pelas declarações ou pelos atos do assistido, ele foi impedido de produzir provas que pudessem de fato influir na sentença, né? Então vamos imaginar que ele tenha, como nós sabemos que assistência simples, assistência pode acontecer em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, que ele tenha pedido para participar na qualidade de assistente simples na fase recursal, né? Então ele perdeu toda a fase da primeira instância ali, de produção de provas e tudo mais. Nesse caso, ele não teve, por meio de provas, a oportunidade de influir na decisão judicial, né? E aí, então, ele pode, num futuro processo, ele pode discutir aquela questão. A parte não pode, porque a parte participou. O inciso 2º é se ele desconhecia a existência de alegações ou provas que o assistido dele poderia ter utilizado, mas que por dolo ou culpa não utilizou, tá? E aí, nesse caso, ele pode discutir aquela decisão, aquela questão posteriormente. Certo? Essas são as regras da assistência simples. Agora, nós precisamos compreender como se dá a assistência litisconsorcial. É também uma modalidade de assistência, mas tem algumas diferenças. E o professor Humberto Teodoro Júnior conceitua a assistência litisconsorcial da seguinte forma: quando o terceiro assume a posição de assistente na defesa direta de direito próprio contra uma das partes, o que se dá é a assistência litisconsorcial. A posição do interveniente, então, passará a ser a de litisconsorte e não mais de mero assistente. Esse assistente entra num processo em que a relação material que o envolve já se acha disputada em juízo. Embora a propositura da demanda tenha ocorrido sem a sua participação, esse assistente entra num processo em que a relação material que o envolve já se acha disputada em juízo, embora a propositura da demanda tenha ocorrido sem a sua participação. O assistente não figurou como litisconsorte na origem do processo, mas poderia ter figurado como tal. A grande diferença entre assistência simples e assistência litisconsorcial, então, é que o assistente simples vai defender direito próprio, mas os efeitos serão reflexos. Já no caso da assistência litisconsorcial, você vê um efeito direto na relação jurídica. Há uma relação jurídica direta entre o assistente litisconsorcial e a outra parte, certo? Isso porque o assistente litisconsorcial ele poderia ter sido parte no processo. Não foi por algum motivo, mas ele poderia ter sido. Então ele tem uma relação direta com a outra parte, diferente da assistência simples. Ok? O artigo 124 diz assim: considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Perceba então mais uma vez essa diferença. Na assistência simples eu não tenho uma relação jurídica material direta entre o adversário do assistido e o assistente. Na assistência litisconsorcial eu tenho essa relação jurídica material direta entre o adversário do assistido e o assistente. Tanto tenho que quando o assistente litisconsorcial entra, ele entra por meio de uma intervenção de terceiros, mas ele deixa de ser terceiro e passa a ser litisconsorte da parte. E aí vale para ele aquelas regras do litisconsórcio, ok? Então ele tem um interesse jurídico próprio e uma relação jurídica material direta com o adversário do assistido,
porque o que se está discutindo naquela lide é também uma pretensão sua, do assistente litisconsorcial e do assistido. Ele poderia ter proposto a ação, né? Por algum motivo não propôs, ou ele poderia figurar lá no polo passivo da demanda, por um motivo ele não figura. E ele pode, por força disso, pelo fato de ele ser considerado um litisconsorte, ele pode formular um pedido diferente do assistido, né? Lá na assistência simples não poderia, ele não pode formular defesa e nem pretensão diferentes, né? Na verdade, ele não pode nem formular defesa nem pretensão. O que ele pode é tentar convencer o juiz a respeito do acerto da defesa ou da pretensão formulados pelo assistido. Já na assistência litisconsorcial, como ele poderia ter sido parte e não foi, ele entra por meio de uma intervenção de terceiros, passa a ser litisconsorte, e sendo litisconsorte ele passa a ser parte, então, né? E ele pode formular pretensão e pode formular defesa. Exemplo, que a doutrina traz lá, um adquirente de um bem litigioso que não pôde figurar como parte porque o autor não concordou. Resgatando um exemplo lá da aula anterior, vamos imaginar lá que a Ana tenha vendido para a Maria um determinado... a Ana tenha proposto uma ação contra a Maria para discutir a propriedade de um determinado bem. No decorrer do processo, a Maria, que estava com o bem, vendeu esse bem para o João, né? E aí, o João vai entrar no lugar da Maria, no polo passivo da demanda, se a Ana aceitar. A Ana é a autora. Se ela aceitar, o João entra. Se ela não aceitar, permanece a Maria no polo passivo da demanda. Só que o João pode passar a participar daquela demanda, ele pode formular um pedido de assistência litisconsorcial para entrar naquela relação jurídica processual e passar a ser um litisconsorte da Maria. E ele vai então defender um interesse seu, um direito seu naquela demanda junto com a Maria. Ele vai entrar como assistente litisconsorcial e passa a ser então litisconsorte efetivamente da Maria naquele caso, defendendo o interesse seu, porque o bem está com ele, porque ele adquiriu o bem também. Ok? Um outro exemplo é do herdeiro que intervém na ação em que o espólio é a parte... parte e esse espólio está representado pelo inventariante, né? O herdeiro tem um interesse direto naquilo também, porque depois que houver a partilha, que vai se desfazer o espólio, aqueles bens vão ser divididos e aquele herdeiro vai levar uma parte daqueles bens, né? Então, nesse caso, o herdeiro tem um interesse jurídico direto e ele pode formular o pedido de assistência litisconsorcial. Certo? Essas são as principais diferenças, as diferenças fundamentais entre a assistência litisconsorcial e a assistência simples. E era isso que nós tínhamos para tratar sobre assistência nessa aula. E nos vemos na próxima, quando formos tratar de outras espécies de intervenção de terceiros. Até lá!